Olá pessoal, professor Odair. Vamos começar a calcular então seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis. O primeiro que a gente vai ver é o ângulo que sai do quadrado, né? Vamos pensar no quadrado aqui. O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus, inclusive esse e esse daqui. Quando nós traçamos aqui a diagonal no quadrado, ele na realidade ele é uma bissetriz, porque ele divide em dois triângulos absolutamente iguais. Esses dois triângulos absolutamente iguais fazem com que esse ângulo de 90 graus seja dividido ao meio. Então nós temos aqui um ângulo de 45 graus, que vai ser o nosso primeiro ângulo notável. Eu vou reforçar aqui o nosso triângulo aqui, para a gente enxergar ele com clareza. Olha, aqui está a diagonal do triângulo, que passa a ser para nós a hipotenusa do triângulo. E aqui nós temos um triângulo que é absolutamente igual ao outro triângulo também. Tá certo? Então temos aí o triângulo. Se o quadrado tem lado igual a L, L aqui e L aqui, qual é o valor da hipotenusa para a gente poder calcular o seno e o cosseno? Porque nós vamos precisar da hipotenusa para calcular o seno e o cosseno, né? Então vamos ver, qual é o valor da hipotenusa? Vamos chamar a hipotenusa de A. Então A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Pitágoras. Soma dos quadrados dos catetos. Os dois catetos têm valor igual a L porque eles fazem parte do quadrado aí. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é a diagonal também no nosso caso, ela vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, é 2L ao quadrado. Correto? Extraímos a raiz quadrada de ambos os lados. Aqui vai ficar A. E do lado de cá, raiz quadrada de L ao quadrado é L. E raiz de 2 vai ficar como raiz de 2 mesmo. Então tá aí. A hipotenusa é a L raiz de 2. Tá ok? Tudo bem, pessoal. Vamos calcular o seno e o cosseno então. Vamos calcular aqui embaixo. O seno de 45 graus, porque aqui a gente já encontrou esse ângulo 45 graus, ele é igual ao cateto oposto, que é o L, dividido pela hipotenusa, que é o A. Lembra que A é igual a L raiz de 2. Então vai ficar L, cateto oposto, dividido pela hipotenusa L raiz de 2. Corto o L com o L, sobra 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, a gente pode racionalizar. Lembra lá quando a gente viu isso daí? Racionalização. A racionalização é um processo bem simples, na verdade. A gente multiplica esse número por 1. Só que o 1 aparece como raiz de 2 sobre raiz de 2. Quer dizer, eu pego essa mesma raiz, coloco aqui, multiplico por ela embaixo e em cima para não alterar o valor de 1 sobre raiz de 2. Vai ficar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, esse aqui é o valor do seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Ora, o cosseno
de 45 graus. O cosseno vai ser o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. O cateto adjacente é o L mesmo, e a hipotenusa é a mesma. Então é exatamente a mesma conta. Então o cosseno de 45 é exatamente igual ao seno de 45, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Ok, pessoal? E aí falta nós calcularmos então a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ambos são iguais a L, então será L dividido por L, L dividido por L dá 1, independente do tamanho do triângulo, sempre será igual a 1. Então tá aqui, olha, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e tangente de 45 graus é 1. Beleza? Os próximos dois ângulos notáveis que a gente vai encontrar, nós vamos encontrar o de 30 e 60 graus. A gente vai ver como é que a gente vai achar os dois ângulos aí. Mas nós vamos partir de um triângulo equilátero. Lembra como é que é um triângulo equilátero? Três lados iguais e três ângulos iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo ele é sempre igual a 180 graus, então os três ângulos sendo iguais, 180 dividido por 3 são três ângulos de 60 graus. Então nós temos aqui 60 graus, 60 graus e 60 graus. Ok? Vamos ver a altura desse triângulo. Porque a altura do triângulo a gente pode calcular através de Pitágoras. Vamos ver a altura do triângulo, como é que ela fica. Aqui, olha. Aqui está a altura do triângulo. Então nós vamos considerar esse triângulo aqui, olha. Temos dois triângulos iguais, só que em posições diferentes. Esses dois triângulos aqui. Esse triângulo e esse outro triângulo são triângulos semelhantes, né? Eles só estão em posições diferentes. Quando a gente coloca a altura, isso daqui é 90 graus. Muito bem, pessoal, olha. Se aqui é 60 graus, isso significa que esse ângulo aqui, ele é 30 graus, tá certo? Então, esse ângulo aqui corresponde a 30 graus. Porque a soma desses dois ângulos aqui é complementar aos 90. Como a soma desses três ângulos aqui é 180, e esse é 90, sobra 90 para esses dois. Como esse é 60, que a gente já definiu pelo triângulo equilátero, só sobra esse ser 30 graus. Muito bem. Sendo uma característica do triângulo equilátero, quando nós traçamos a altura, dividimos esse lado aqui em dois lados iguais. Então, este lado aqui corresponde a L sobre 2. Correto, pessoal? Muito bem. Então, precisamos, para calcular o seno de 30 e o cosseno de 60, nós já temos aqui o L sobre 2. E a hipotenusa aqui desse triângulo, que é o L. Mas nós vamos precisar calcular essa altura aqui, olha. Então, Pitágoras. L ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos chamar isso aqui de altura do triângulo. Vai ser h ao quadrado mais
esse é o outro lado, L sobre 2 ao quadrado, certo? Então vamos fazer essa parte aqui, elevar ao quadrado, vai ficar L ao quadrado igual à altura do triângulo ao quadrado, mais L ao quadrado, 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Como nós queremos determinar o valor da altura em função de L, vamos isolar a altura. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então, nós deixamos o H aqui, trouxemos o L ao quadrado sobre 4 para cá. Vamos fazer então essa soma, essa subtração na realidade aqui. A altura ao quadrado vai ser igual 4 dividido por 1 dá 4, vezes 4 vai dar 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado sobre 4. Então, esse aqui é o valor da altura aqui, a altura ao quadrado. Para a gente determinar, vou reescrever aqui, então, a altura ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Para a gente encontrar o valor da altura, a gente extrai a raiz quadrada de ambos os lados aqui. Então, vai ficar a altura igual raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de L ao quadrado é L. L raiz de 3. Dividido pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, está aqui a altura. A altura de um triângulo equilátero, na realidade, sempre será igual ao lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá ok, pessoal? Justamente por qualquer triângulo equilátero vai ter esse valor equivalente à sua altura. Tudo bem? Joia, então vamos lá, vamos calcular então o seno e o cosseno de cada um desses ângulos. Vamos começar então pelo ângulo de 60 graus aqui, olha. Seno de 60 graus. Quem é o seno de 60? 60 graus está aqui. Quem é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cateto oposto é a altura. E a altura aqui a gente encontrou que é L raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então vai ser L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Tudo bem, pessoal, olha, divisão de fração, conserva a primeira, inverte a segunda e passa a ser multiplicação. Então, esse negócio é L, raiz de 3 sobre 2, vezes, aqui é L sobre 1, 1 sobre L. O L corta com L, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2, então fica raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular o cosseno? O cosseno de 60 graus. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui, olha. O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é o L sobre 2, cateto adjacente, dividido por L. Então, é L sobre 2 dividido por L. Divisão de fração. L sobre 2. Opa. L sobre 2 vezes 1 sobre L. Corto o L com L e sobra meio.
Então tá aqui, olha. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, meio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. E a tangente de 60 graus? Quanto fica? Vou fazer aqui nesse canto para a gente caber nesse nosso quadro aqui. E a gente não perder de vista o nosso triângulo lá. Tangente de 60 graus será igual. A tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então é L raiz de 3 sobre 2 dividido pela cateto adjacente, que é L sobre 2. Então, a tangente de 60 graus vai ser igual. Divisão de fração, conserva o primeiro, L raiz de 3 sobre 2. Inverto o segundo, 2 sobre L, e passa a ser multiplicação. 2 corta com 2, L corta com L, e sobra apenas raiz de 3. Portanto, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então tá aqui, ó, definidos para 60 graus o seno, o cosseno e a tangente.